Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um episódio do nosso podcast Lugar à Mesa. Meu nome é Michele e eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Nós nos conhecemos anos atrás, a gente vai chegar lá, eu vou contar tudo. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de apresentar aqui o nosso patrocínio e agradecer, claro, né? Porque o Potiverso está cedendo esse espaço aqui pra gente nesses primeiros episódios, então. Eu gostaria de também lembrar que o espaço está aberto para você, criador de conteúdo que quer tirar seu conteúdo do papel. Temos iluminação, áudio, vídeo, tudo estruturado e de melhor qualidade para te atender. Então, você que também quer gravar o seu conteúdo, fica aí o convite, tá? As informações vai estar aí na descrição, só você vir conosco e com o Potiverso, tá bom? Então, vamos começar. Vou apresentar a nossa convidada. Sei que deu para ver ela um pouquinho aí. Eu estou hoje aqui com a Karine Dias. Ela é esposa, empresária e autora do método Beauty Bee. Há 9 anos no universo da beleza, transformou sua experiência em uma metodologia que une beleza, identidade e propósito, conduzindo mulheres a viverem a harmonia da alma feminina. Uma jornada de dentro para fora, onde a verdadeira beleza nasce de uma alma alinhada à sua essência e a Deus. Então, eu apresento a vocês, Karine. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, Ká. Muito obrigada, é uma honra estar aqui no seu podcast, uma honra pelo convite e que flua, né? Aquilo que o Senhor tiver, que Deus tiver para nós e que a gente venha realmente impactar outros corações a partir daquilo que flui, né? Em nós. Amém, essa é a ideia, gente. Lembrando que o seu lugarzinho já está na mesa, então pega o seu café, pega o seu chá, senta aqui conosco. Tem muita coisa pra gente explorar hoje. Eu vou tentar usufruir o máximo do tempo que nós temos aqui. E então eu já gostaria de te perguntar já, Ká, de cara, como que foi o seu processo de conversão? Conta pra gente. Meu processo de conversão foi ao longo do tempo, mas aonde que é bem, tem sempre um momento que é um divisor de águas, que é um momento chave, que tudo muda. E nesse processo foi logo após a perda do meu pai na pandemia. Então ele pegou Covid, ele ficou internado, não resistiu, pegou bactérias depois lá no hospital e ele faleceu. Então aquilo realmente foi um baque, né, para mim, para minha mãe, sou filha única. E naquele momento, tudo que eu buscava a Deus, eu entrei numa revolta. Porque eu falava, Deus, por que mexer nesse lugar? Então, a partir dali, era como se eu não quisesse mais orar. Eu já fui perdendo minha vontade de viver, assim, porque a perda do meu pai trouxe a perda da minha família como um todo. Eu não era casada, não tinha irmãos. Então, toda a minha família desestruturou. Com 7 dias eu voltei a trabalhar. Eu trabalho na área da beleza há 9 anos, atendendo mulheres, né, na área de sobrancelha. Hoje a gente trabalha com regeneração também de sobrancelha, cabelo, barba, tudo que é novo, né, nessa área de regeneração voltada para autoestima, bem-estar. E aí, com aquilo eu fui perdendo as forças, então eu voltei a trabalhar, né, desesperada ali, porque minha mãe não trabalhava, com medo de faltar algo, e eu perdi minha conexão com Deus. Eu cheguei num momento, assim, que eu tive dor do fio de cabelo à ponta do pé. Assim, dor no corpo todo, sabe? Se eu encostasse, assim, eu tinha dores. Aí eu fui buscar médico pra eu poder tomar vitaminas, pra eu conseguir ir melhorando, e eu fui melhorando de fora pra dentro. Olha isso, que forte. E nesse processo, chegou um tempo que, assim, eu não tinha real vontade de orar, mas eu chorava muito, e eu não tinha com quem conversar, e aí eu busquei ajuda na parte emocional. E nos meus processos de curso, de ensino da minha área, ensino da técnica, da parte da estética, eu via que eu também precisava ensinar para as pessoas sobre muito mais a parte emocional. Não só eu entregar uma técnica, porque os resultados que eu tinha até então, eu cheguei a ter o maior ticket em Campinas da área, eu cheguei a ter em média assim de 25 mil a 30 mil, trabalhando da 1 até as 8 da noite, sabe? Fazendo meus horários, trabalhando com algo que eu amo. Eu já cheguei a atender por baixo mais de 5 mil
clientes, Uau. na média 7 mil, 9 anos na área. Então, assim, Deus me deu essa graça, sabe? Um talento mesmo na área da estética de trazer autoestima para elas. Para mim, o momento mais importante era quando elas se olhavam no espelho e se viam bem, felizes. Sim. Então, eu fui trabalhar com algo muito legal, que isso também eu acho bem importante. Às vezes, se a gente tá alinhado naquilo que a gente ama, até nos momentos difíceis, o nosso trabalho ele não vai ser uma tortura, porque o trabalho não é para ser uma tortura, é para ser um talento teu ali fluido e que você possa fazer aquilo com amor. Mas chegou um momento que nada mais me sustentava. Então, tá, por mais que eu trabalhasse com as mulheres, aquilo me ajudava a eu ser curada. Porque eu fazia bem pra elas, mas por dentro eu tava arrasada. Tipo assim, eu chorava em cima da maca. Eu ia pro banheiro, eu chorava. Eu não tinha com quem contar. Minha mãe foi morar, tipo, a 300 quilômetros de distância. Ela ficou muito mal. E não tem como você ajudar alguém se você ficar mal. Minha mãe, ela, tipo, simplesmente ela se fechou ali no processo dela. Uhum. Então, chegou num ponto que eu fui buscar ajuda desse desenvolvimento emocional. E eu falo que o primeiro curso que me fez tirar a cabeça pra fora d'água e conseguir respirar, sabe aquele momento que você volta assim e fala, meu Deus, tô conseguindo respirar, foi o método CIS online, porque na época não tinha presencial, porque a gente tava na pandemia. Ali, depois eu fiz formação em coaching, então fui entendendo toda a parte emocional. Então, eu fiz uma formação, querendo também aplicar, colocar isso no meu curso técnico da área da estética, porém, foi algo que foi me transformando. E aí, depois, eu fui conduzida a fazer um curso da área espiritual. Então, foram as chaves que eu fui pegando, assim. Inclusive, hoje, a metodologia toda que eu escrevi tem a ver com esse processo. Que eu fui de cura de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, né? E aí, eu fiz essa parte da parte espiritual, eu fui entendendo. Só que a grande virada de chave da minha conversão foi quando eu falei, Deus, não dá mais. Eu entrei numa igreja católica e eu ia tanto na católica quanto na evangélica. Eu entrei numa igreja católica e eu falei pra Deus, Deus, eu não tenho forças, eu não sei por que que o Senhor não quer me levar. Não faz sentido pra mim viver, nada faz sentido mais. Eu perdi a vontade de viver, eu não iria tirar minha vida. Mas ali tinha acabado todo o sentido de eu estar ali. E eu falei, Deus, se eu estou aqui, o Senhor não quer me levar, só pode ter um propósito. E qual é esse propósito que deve ser algo tão grande, porque é algo que tá sendo insuportável pra mim? E aí eu saí da igreja e o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim: "Eu vou te responder, só que vai ser num culto". Ele falou: "Num culto". Aí eu falei: "Aonde? Que culto é esse?". E assim, comecei a tentar entender. Quando eu fui direcionada, achei que era a igreja do lado da minha casa, não era. Aí eu lembrei que um amigo sempre me convidava para ir para uma igreja numa outra cidade, Itatiba, e eu fui nessa igreja. Eu senti paz, entendi que era lá e fui. Nisso era o testemunho de uma menina que tinha perdido a mãe há 5 meses de diferença do meu pai. Primeira vez que ela voltava, o Espírito Santo tinha pedido para ela ministrar sobre isso, e aquilo foi a resposta para mim do começo ao fim. E ali eu entreguei minha vida para Jesus no sentido, tá, eu entendi que o caminho é direto com o Senhor, então eu rezava, eu colocava Nossa Senhora em tudo, não tava Jesus no lugar que ele tinha que estar, sabe? Então tudo ali que tava em idolatria na minha vida, o Senhor foi me mostrando, olha só, o caminho é direto comigo, o acesso é direto comigo. E ali eu vi o céu aberto, Uau. Jesus, 2 anjos desceram, foram atrás de mim e me entregaram por cima da minha cabeça um colar com coração. Aquele dia foi tão impactante pra mim que eu falei, tá, eu já entendi, eu vou seguir isso, eu vou me batizar, como tudo que o Senhor me pediu eu vou fazer. Tipo assim, foi a minha entrega radical, sabe? A partir Uau. disso. Você já tinha tido experiências com Deus dessa forma? Eu já tinha tido sonhos, ataques espirituais há alguns anos atrás, por isso que eu buscava tanto entender sobre Deus, eu tinha sede, sabe? Aham. Mas essa visão, eu já tinha tido 10 sonhos, mas visão aberta assim com Jesus, essa foi a vez assim muito impactante, que eu vi o céu aberto, foi algo tipo muito forte, assim, muito. Uau, e você cresceu em igreja ou, na verdade, você sabia que Deus existia, Deus lá, eu aqui, ou você já tinha
Deus é meu pai, esse contato íntimo que nem você tem agora de relacionamento? Então, eu sempre tive muita sede por entender a Deus e conhecer a Deus. A minha mãe era católica, a minha avó, por parte de pai, era da congregação, então eu achava muito exagero, porque ela não cortava o cabelo, ela não se depilava, ela tinha, tipo, e eu via uma pessoa triste. Então eu via uma pessoa, aquele servir a Deus, aquele Deus eu não queria pra minha vida. E a minha outra avó era católica, usava unha vermelha, trabalhava, empreendia, não tinha sido casada, né, assim. Então, aos olhos de uma e para outra, era uma disparidade muito grande religiosa. Uhum. E eu tinha vontade de conhecer a Deus, mas eu não queria participar dessas religiões, entendeu? Então, assim, aonde eu ia mais na católica, mas em casa nunca foi algo forçado, sabe? No sentido, você tem que ir a algo. Nunca foi assim. Foi um desejo genuíno meu que foi crescendo ao longo do tempo. E eu sempre, pela minha sensibilidade de ambiente, de pessoas, eu sempre fui uma criança muito sensível. Entendi. Você vem da área da beleza e a gente percebe o quanto isso é deixado de lado muitas vezes no meio, da igreja mesmo, né. E como que foi esse entendimento para você de que beleza faz parte, sim, Deus o reino é belo, né, Deus carrega essa beleza e a expressa em nós. Como que veio esse despertar em relação a isso, de unir beleza e, alma? Essa é a parte mais linda, acredito que é a mensagem que eu carrego desde criança. Justamente por ver minhas avós tão diferentes. Uma religiosa e a outra pintava unha de vermelho e seria, tipo, o oposto da outra, sabe? Mal vista pela sociedade. Então, eu queria encontrar uma harmonia desse lugar. Legal. E isso me incomodava demais, demais. Por que que eu não posso me arrumar? Isso não é se afastar de Deus. E com isso, eu sempre quis, olha, com 5 anos eu fazia meu próprio cabelo, com 8 anos eu aprendi a fazer minha maquiagem do balé. Aos 12 anos aprendi a tirar minha própria sobrancelha e eu queria passar isso para as minhas amigas. Então eu levava pinça no colégio para tirar a sobrancelha das amigas, levava elas para minha casa para maquiar, para que elas se vissem no espelho e elas se sentissem maravilhosas. Desde muito nova, essa vontade das pessoas se olharem, se reconhecerem com o melhor delas, estava desde criança. Porque acho que eu via uma avó triste, uma avó religiosa, uma avó que estava aprisionada. Sabe? Que Deus é esse que aprisiona. E hoje, Deus, assim, concedeu a graça de escrever sobre a beleza como algo contemplativo. Aliás, Deus é o belo. Então eu escrevo o que é a beleza para Deus, o que é o verdadeiro belo, o que significa você olhar para algo e achar bonito e achar belo. Significa que traz paz ao coração. Contemplação é quando você acha algo bonito, é porque você olha e aquilo te dá paz no coração, traz descanso. E que é isso? Isso é Deus, ele é o próprio belo. Não tem como você olhar para a paisagem e você não sentir descanso, você não admirar. Inclusive, na viração do dia que Deus pedia lá para Adão e Eva se encontrarem, era um momento de contemplação. Então, eu falo que Deus, ele é o próprio criador, artista, ele nos concede a graça de entregar alguns pincéis pra gente continuar. Ou destruir, né? Porque o homem também, ele tem capacidade de, num mar, jogar lixo. Então, a nossa capacidade de embelezar e de continuar aquilo que Deus, ele nos entrega, pensa que ele criou todo o universo. De cada dia conduzindo algo para que venha a imagem e semelhança dele. Olha o cuidado de Deus com cada detalhe. Então, Deus é um Deus de ordem, um Deus de organização, um Deus de paz. Isso é o princípio dele. E isso está totalmente ligado à beleza. E a beleza, e o mais lindo, tá? Tem um livro que quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, hoje eu entendi o que o Senhor me entregou da metodologia Beauty. O verdadeiro discipulado começa com a contemplação. Quem nunca leu esse livro, leia. E ele diz que eu vou traduzir na minha linguagem. Espiritualidade é muito mais sobre você entender que você precisa contemplar a beleza de Deus do que você seguir ritos e rituais de religião. Legal. As pessoas usam isso. Quando as pessoas perdem a contemplação, ou seja, eu vou a um lugar, a uma igreja, porque eu amo a Deus, porque eu quero contemplar a Deus, não porque eu tenho obrigação.
Se eu faço algo, é porque eu faço de todo o coração para Deus, então você está contemplando a Deus. Quando isso vira um peso, quando isso vira uma regra, quando isso você vai até para uma escravidão, você sai do lugar de filha. Então você entende que se as pessoas entendessem que o lugar de Deus é plenitude para a alma, é encontrar descanso, cura, transformação, aonde realmente a sua alma é alimentada, esse lugar é de contemplação. Legal. Então é muito forte, sabe? Essa mensagem. Beleza parece algo tão superficial, E fútil, às tão vezes. fútil, não tem nada a ver. Por que que todo homem, toda mulher busca beleza? Porque isso tá ligado à essência, porque Deus é o belo. Então você quer sim se olhar e se ver bem, você quer sim se amar. Porque é como se você estivesse arrumando, você tá contemplando algo que Deus te fez. Então você tá contemplando a Deus, não é sobre uma vaidade, Hum, é sobre autocuidado, autoestima, autoconfiança. Deus sonhou com você antes do ventre materno. Ele te desenhou cada detalhe. Então, as travas que existem para você não enxergar o seu melhor e não brilhar aquilo que você precisa brilhar, são travas na alma que precisam ser desbloqueadas, que precisam ser ressignificadas. Isso é um processo de libertação, de consciência. muito bom. É isso. É Eu forte falei, e profundo, né? profundo. Eu falei, tem muita coisa. É muito profundo. Não, é muito interessante porque, enfim, não vou sair da linha aqui. Eu tenho uma curiosidade em relação a quando foi que despertou essa questão, ok, a partir da estética, trazer esse conceito, né, de tudo o que envolve ao Senhor, a Deus, a beleza, e essa veia que você tem de empreendedorismo. Então, eu nunca quis trabalhar para alguém. Porque eu ia investir meu tempo, o tempo de vida, em algo que eu ia fazer para outra pessoa. Eu queria realmente trabalhar para mim mesma, em algo. Eu lembro que eu me formei em direito, fui trabalhar. Eu estava assim trabalhando numa empresa de empreendimentos imobiliários, então eu fazia contrato todos os dias, empreendimentos e tal. E eu falei, gente, que é algo monótono. Eu não fiquei estudando todo esse tempo para eu ficar fazendo algo repetitivo e não usar toda a minha capacidade. Então eu falei, eu tô gastando minha vida aqui, não quero isso. E como eu tinha voltado pro interior e ali não tinha outras áreas do direito que eu gostaria, eu falei, eu vou fazer algo que eu goste muito. Já que eu vou começar do zero algo, eu vou fazer algo que eu ame fazer aquilo que as pessoas me pedem e que eu consigo fazer sem esforço. Olha isso. Pra eu chegar no que eu precisava fluir. Uhum. E aí eu falei, é a estética, porque todo mundo me pergunta onde eu corto o cabelo, como eu faço isso, como eu faço aquilo. E eu gosto de arrumar as pessoas me pedem de modo natural. Então eu vou fazer algo relacionado à estética. Então eu larguei completamente minha profissão e fui para a área da estética. E aí eu descobri a área da sobrancelha, nanopigmentação. Falei, isso eu dou conta, vou fazer. Eu mostrei lá pro meu pai. Cheguei, fiz uma conta básica. Falei, se eu fosse juíza, eu ganharia uns 40 mil reais. Se eu fizer tantas sobrancelhas, eu vou faturar tanto e tal. Foi assim, pra eu me convencer e trazer que aquilo também era algo palpável, né? Que tipo, Sim, teria uma boa compensava. qualidade de vida e tal. Uhum. E aí, minha filha, me acharam era doida, né? Que eu comecei a fazer design de sobrancelha. Então, perguntavam, de doutora, tu virou fazer design de sobrancelha? Então, eu fui trabalhar para mim mesma. Desde o começo, eu sempre quis empreender. E empreender é isso, né? A gente não tem uma segurança do que vai vir pro próximo mês e é se reinventar. Inclusive, o empreender tá totalmente ligado com a parte emocional. Porque na hora que você tem um baque emocional, eu lembro assim, eu falei, gente, se eu não trabalhar, eu não vou ter. Então eu fui trabalhar capengando mesmo, tipo, sofrendo mesmo, sabe? Não foi fácil. E até que eu tive a oportunidade de um tempo desacelerar e que eu entrei no processo de cura interior. Então foi desde muito menina. Eu não aceitava perder o meu tempo e não fosse algo para valer a pena, entendeu? Para mim é importante viver e ter o nosso tempo de vida como algo valioso, todos os dias que acorda. Então, se você não estiver fazendo algo que brilha a tua alma, que brilha o teu coração, você tá desperdiçando vida. Faz sentido. E eu tô
tô fazendo um curso que ele abordou sobre empreendedor e intraempreendedor, que é aquele que trabalha Isso. para alguém. Claro que a gente sabe, nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, mas existe algo que dói na alma quando você tá fazendo aquilo realmente que você não nasceu para fazer. A gente sabe que você já falou, né, desde pequenininha você gostava de mexer com isso, era algo natural. E eu já ouvi falar que olha para tua infância, o que que você gostava de fazer, o que você faria sem cobrar, se não tivesse necessidade de cobrar, de ter dinheiro, né? Então, Deus vai colocando dentro da gente coisas que a gente precisa descobrir. E descobrindo, olhando para a infância, a gente vai vendo realmente o nosso lugar. Não tem problema nenhum trabalhar para outra pessoa. Você pode exercer o seu propósito, né? Para qual Deus te chamou, seu chamado ali dentro de uma empresa, e tá tudo bem. Mas essa linha do empreendedorismo me interessa muito porque eu percebo quantas pessoas elas meio que elas matam os próprios sonhos e elas nasceram para empreender, mas não tem essa coragem, não tem isso, não tem incentivo. Então, o que te levou foi realmente esse, dentro de você, esse inconformismo, certo? E os seus pais, como foi em relação a isso depois que você decidiu? Trocar de área? Isso. Deixa eu só fazer uma pausa em relação ao empreendedorismo e intraempreendedorismo. Se a pessoa tem essa veia e entende isso, o intraempreendedor é algo raro e valioso. Por quê? Essa pessoa está dentro de uma visão, dentro de uma cultura de empresa e ela não tem aquela mentalidade de que eu só entrego aquilo que eu estou sendo pago. O intraempreendedor é uma pessoa que vai além. Ela olha a empresa como dela. Porque assim, ó, o que é uma empresa? É de alguém? Se eu crio uma empresa, desculpa. Se eu criar para mim mesma, eu tô. Ainda você não entendeu o que é uma empresa. Porque a empresa é para você criar um legado, para ela realmente criar um organismo a ponto dela crescendo e crescendo, não depender só de você. Pelo contrário, quanto menos depender, mais pessoas eficientes em cada função, isso vai ser muito melhor. Até eu estava comentando com meu esposo, à medida que você consegue trazer dentro da sua empresa alguém que executa muito melhor de como você começou, sua empresa está ganhando estrutura. E ela está ganhando o potencial de expansão. Então, essa pessoa, o intraempreendedor, que tem essa visão naquilo que eu posso contribuir no lugar que eu estou, porque ali tem uma visão, ali tem um propósito, todo mundo se uniu por algo maior. Então, isso é muito legal, isso é raro. As pessoas normalmente que estão naquela mentalidade aprisionada, ela quer aceitar aquilo e ela só quer fazer aquelas tarefas. Então, uma pessoa que não tá com brilho de ir além, entendeu? Você tá num lugar, você soma esse lugar, você consome. Então, o intraempreendedor é muito valioso. O empreendedor é aquele que, vamos dizer assim, o empreendedor que consegue ter intraempreendedores dentro dessa empresa, meu, essa empresa vai muito voar. São mais cabeças se ajudando, pessoas pensando em soluções, porque é sobre resolver problemas, né? E servir, né? E servir. Então é algo maior. Eu lembro que até teve uma virada de chave, sabe, pra mim. Eu pensava em dar o curso de estética crescer e Deus me parava nesses cursos e eu ficava muito brava. E eu ficava insistindo e contratava a equipe de novo e dava tudo errado, até que de tanto eu ficar ali martelando e aquilo não fluía, que eu falei, Deus, o que o senhor tem? Eu tô pro caminho errado? Não entendia, porque eu falava, o senhor me deu um talento, eu não consigo fluir ensinando as pessoas o que o senhor tem. E aí eu entendi que era algo mais profundo que hoje é o Beuribi. Ou seja, de levar as pessoas a realmente um alinhamento de dentro para fora. Então ele tinha me entregado a área da estética para tocar vidas, ele me entregou até hoje, isso acontece, mas para as pessoas levarem para uma consciência de alinhamento de alma. Porque que adianta tu tá arrumada fora e triste eternamente dentro. Tinha situações no salão que uma pessoa chegava todos os dias como se ela fosse uma colaboradora do salão, como se ela trabalhasse no salão. Só que ela ia para se arrumar com maquiador, para arrumar o cabelo com penteadista, ou seja, você faz isso quando você vai ter um evento, uma festa. Se você colocou isso na sua rotina, isso é muito ruim. Tá significando algo
muito sério. E aí, essa pessoa tinha lá um valor de gastos no salão de 50 mil mês e um vazio por dentro. Então, acho que Deus me permitiu ir pro salão, cuidar de mulheres e ver o quanto vazio da alma tinha. Sim, era só uma ferramenta para você acessar, né? O nosso trabalho é só uma ferramenta, na Só uma verdade, né? ferramenta. E aí, então, em relação aos seus pais, eles te. é, quando viram. Quando viram que estava começando a acontecer, eles enxergavam isso que você enxergava? Ó, começando. Não, não. Porque pai quer proteger normalmente, né? Isso, e assim, poxa, normalmente a gente vai pela condução ali dos pais, de quem tá próximo. Então eu já queria fazer a área da estética, só que na estética era mal visto. Eu queria fazer outras áreas, mas eu fui conduzida ali ao que dentro da minha casa pensava. Tipo, melhor fazer uma profissão, te dá mais estabilidade. Só que essa não é a Karine. Era pra segurança, né? Exato, essa não é a Karine. Então chegou uma hora que eu tive que tirar toda aquela roupa, toda aquela bagagem que não pertencia a mim e falar, vou para outro lugar. Então, não fui apoiada assim no sentido, nossa, que legal, vai fazer isso mesmo. Não. É tipo, vou fazer. Meu pai até falava, meu pai fica em casa. E ele falava, faz o que você gosta. A minha mãe, eu ia mostrar pra ela que eu tava desenhando. Ela falava, filha, vai treinar mais. Bonitinha. Então não é sobre você esperar apoio das pessoas. Inclusive, essa parte que você começa a romper com a casa é importante. Isso já tá te trazendo uma maturidade daquilo que você vai precisar romper com muitas questões emocionais que, inclusive, a Bíblia pede, né? Sim. Até porque, na verdade, eles nem fariam por maldade. Pai e mãe nenhum faria por não. maldade. É mais por questão de segurança, Segurança. proteção pelo que conhece, pelo que Sim. já pisou ali, Uhum. né? É senso de proteção, né? Então, todo pai, toda mãe quer proteger. Então, quando o filho vai mudar de A a Z, assim, né? Do 880, é assustador. Legal. E aí, quando começou a dar certo, você percebeu que começou a fluir. Como foi pra eles? Como foi pra você? Isso te deu mais gás? Te trouxe mais amplitude na sua área? Sim, eu aluguei uma sala dentro de uma clínica, comecei a atender na minha cidade de Tatuí. Aí eu viajava para Campinas e eu. Você era do interior? Aham. Ah. Eu fiz faculdade em Campinas, mas eu sou do interior Tatuí. E aí depois da faculdade, eu tinha voltado pra Tatuí. Porque como eu namorava há muito tempo, aí eu tava, tipo, pra noivar na época, então eu voltei pro interior. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. As minhas amigas mesmo começaram a me procurar e eu vi a agenda aumentando, fui atender em Campinas, a agenda começou a aumentar, até que realmente eu mudei para Campinas e foquei completamente lá. E nisso, aí uma porta me foi aberta num salão que eu sou muito grata ao Jackson, ele era meu cabeleireiro, ele viu o meu talento, ele falou: "Meu, vem trabalhar aqui". E ele é um cara que eu admiro tanto. Ele é sobre essa pessoa do intraempreendedor, sabia? Ele tem pessoas na equipe dele há mais de 10 anos, pessoas que começaram como auxiliar, hoje têm nome, têm, tipo, uma vida transformada. Ele já passou por tantas oscilações do mercado, época de pandemia, de salões que ele mudou, e você vê uma equipe engajada, com alegria, sabe? Um lugar que se expande, é lotado. E eu olho assim, naquele lugar de trabalho, eu aprendi muito. Aprendi que a prosperidade tem a ver com uma alegria, com uma equipe fluindo, com um bem-estar, Alinhamento de visão, alinhamento, valores. sabe? Isso é raro, porque eu já cheguei a trabalhar em outro salão, por exemplo, que eu via muito um egocentrismo, tipo, a pessoa ela não tá muito preocupada com o brilho do outro, do crescimento do outro, é mais de si mesmo, sabe? Uhum. Depois que eu virei essa chave, e também já teve dono de salão assim, dona de salão, meu Deus, que humilhava as pessoas, sabe? Assim, eu vi coisas assim que eu falava, gente, que doideira, sabe? Então, é bom passar por isso porque você nunca vai querer criar um ambiente assim, sabe? E quando veio esse despertar de chegar a criar a mentoria, que hoje você faz essa parte da Uhum, mentoria, né? uhum. Para mulheres, certo? Quando que surgiu isso? Então, quando veio essa parte da mentoria, não era algo que veio do meu coração, foi Deus mesmo, obediência. Porque quando eu mudei para Alphaville, que foi
Depois de um tempo que eu tava com o meu espaço, fluindo nessa busca da parte espiritual, emocional e tal, eu fui parar no Equador. Aí no Equador, eu fazia live todos os dias de manhã, estudando a Bíblia sozinha, eu e Deus, e mais ninguém. E aí uma cliente minha que veio do Equador passou comigo e falou: Cá, você precisa ir pra lá, vamos fazer uma live comigo? Não, ela falou: você precisa fazer uma live comigo. Aí eu fiz a live, ela falou: você precisa vir pra cá. Eu falei: eu vou. Eu nem sabia o que ela fazia, trabalhava com a parte de empreendedorismo de finanças, com a esposa e tal. Eu falei: eu vou. Aí quando eu comprei minha passagem pro Equador, fazia um ano que eu tava fazendo as lives certinho. Eu fui ver depois. A hora que eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, faz exatamente um ano que eu comecei as lives. E aí o evento, que era pra ser sobre finanças, se tornou o nome Beauty, porque o Beauty veio no trajeto disso. Eu sou Beauty, e Beauty significa tipo beleza estética, beleza emocional, beleza espiritual em inglês. Tipo, a beleza de ser. Porque a tradução não tem certinho de inglês, mas é pra ficar tipo Beauty Bee. Então tinha o significado tanto em português, espanhol e inglês. E aí, tipo, a beleza de ser mulher, Beauty Bee, woman. Então é muito sobre o ser, né? Sobre o interno. E aí eu fui pro Equador, tinha 300 pessoas. Eu falei, Deus, o que o senhor tá fazendo? É algo muito grande. Aí eu voltei do Equador, Deus me mandou mudar pra Alphaville, eu mudei. Sem saber. Então, ali estava começando minha jornada mais profunda de cura interna. E depois disso, eu comecei a receber palavras sobre mentoria, mulheres e tal. Então, eu fui indo na obediência. Assim, não é algo que eu sonhava em ser mentor, nem sabia que existia esse mercado, sabe? Tanto que. é, Tem até que tomar cuidado, porque hoje todo mundo é mentor, todo mundo, sabe? Tem que tomar um cuidado, assim, porque as pessoas começam a ver que algo flui para um lado e aí começa a banalizar, né? Sim. Isso é muito triste, porque eu acho que algo que você passou com verdade, com transformação, você realmente consegue transbordar isso de modo verdadeiro, né? Sim. Com autoridade. Com um fluir de Deus, assim, Sim. né? Sim. Seu pai já tinha falecido quando você começou esse projeto? Não, isso tudo veio depois, porque aí eu fui unindo sobre a parte da beleza estética, Deus foi me entregando na Bíblia passagens, eu acordava de madrugada e ficava escrevendo textos que ele me dava, aí eu associava, isso tudo começou em 2021. Ele faleceu em 2020, que foi depois daquele momento que eu falei que eu tive a visão com Jesus e tal. Então, depois disso, eu mergulhei, assim, numa entrega total. Tipo, tá bom. O que o senhor tem pra mim? Eu quero seguir o meu propósito. Então, eu entrei num processo, assim, de cura e transformação muito rápido, assim, de 8 a 80, sabe? De me entregar de modo muito 100% intenso. E aí, Deus começou a entregar vários textos. E aí, depois eu fui para Israel. Israel foi um momento muito impactante da minha vida. Foi um antes e depois. Eu volto de Israel, daí Deus me pede para fazer encontro com mulheres. Aí eu comecei a fazer cafés, encontros, ele me dando temas, e aí tinha cada mover sobrenatural em cada encontro, assim. Até que ele falou: agora você vai escrever tudo que eu já te entreguei. Aí quando eu obedeci isso, eu vi que surgiu um método, eu nem sabia que tinha, tipo, uma metodologia. Aí eu falei, de cura de mulheres, de harmonia de alma, de alinhamento da estética, o emocional e o espiritual. Então já estava tudo dentro, tanto que quando eu contratei a empresa, eles falaram, você quer que a gente escreva e tal? Eu falei, não, eu só preciso que me ajudem a organizar isso, eu quero falar sobre isso aqui, isso aqui. E a hora que eu vi, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui a metodologia que eu trouxe. Olha, a Lindo. gente parou, sem brincadeira, isso tudo autoral. Ó, em 128 páginas desse tamanho. Tudo autoral, com base bíblica e científica, então eu não peguei de lugar nenhum. Uau. Realmente, eu uni toda a parte do senso estético, alinhamento, e foi indo. E eu parei de escrever, porque senão eu não ia parar, sabe? De verdade, de tanto que fluía, assim. Aí eu parei e falei, não, agora eu preciso entregar.
Nossa, que legal. E como tem sido para você ver mulheres sendo impactadas com isso que Deus confiou a você, essa visão que você está seguindo? Que obedecer vale muito a pena e não existe lugar mais precioso do que o fluir no propósito que Deus te entrega, sabe? Hum. Quando eu vejo o que acontece, nem eu tinha dimensão daquilo que Deus estava entregando. Assim, porque eu falo que o meu cuidado em cada imersão com mulheres, a gente foi para os Estados Unidos, antes a gente teve no em Campos do Jordão, numa cabana, e cada vez eu vou ganhando, assim, mais maturidade de como conduzir. Aí já fiz em Alphaville, e cada encontro é único, cada testemunho, assim, que acontece de transformação é divisor de águas. Eu falo que o meu cuidado é, em cada encontro, entender o tema que Deus quer e qual é o fluir que Ele deseja. E eu tenho que ter muita sabedoria, maturidade espiritual, para que o fluir dele não seja barrado, porque esse fluir pode ser barrado pelas pessoas que estão lá vivendo a imersão. Então eu tenho que muito. Quando a gente entra no processo de imersão, é imergir mesmo. É ir muito profundo. E aí é sobre uma ambiência, é sobre um flow, é sobre o que ele quer falar, porque eu nem consigo tratar em 2 dias todo o tema que está escrito aqui. Elas levam o livro, elas continuam lendo. Mas os temas mais importantes, o Espírito Santo vai conduzindo e assim, o mover que vai acontecendo é único. Não existe um igual ao outro, não tem como. Isso aqui é só uma base de tudo que é alcançado de dentro para fora, assim. Então já aconteceu de mulheres venderem empresas, se tornarem hoje mentoras de outras empresárias. Ter testemunho do esposo falar, nem me lembro de como você era, ou seja, restauração de casamento. Mulheres que casaram viraram a chave de algo que elas precisavam nesse processo de estar solteira e entrar para uma frequência de casamento. Mulheres que tinham projetos antigos que Deus tinha entregado e estava, tipo, estagnado. Viraram a chave, fluem hoje. Tipo, caso de 6 anos, um projeto parado, sabe? Então, realmente é um alinhamento. A mulher, ela sai de um jeito. Outras que largaram o emprego, começaram a empreender. E hoje, tipo, estão super felizes. É como se elas tirassem um saco, assim, do pescoço, sabe? E voltassem a respirar. Acho que foi o que aconteceu comigo, sabe? Sim. Tipo, volta a respirar e agora eu quero viver o que o Senhor tem, sabe? Sim. E acho que esse ímpeto de alinhamento de dentro pra fora, da pessoa querer mudar fora, se ver na melhor versão. Uma outra só, ela só passou pelo DNA da alma, que é só um encontro que eu faço para convidadas para dar uma degustação do que é isso daqui. Ela já quer emagrecer, ela já quer mudar de vida, ela quer ver o melhor dela, viveu dentro de uma religiosidade, entendeu? Então, assim, são mulheres que voltam para brilhar, entendeu? Assim, é uma transformação de muito impacto. Eu imagino, eu vou deixar, lógico, os contatos da Ká aqui na descrição para vocês irem lá no perfil dela, tem muito conteúdo também relacionado a isso, né? E é isso, Deus nos cura para que a gente possa fluir e contribuir para a cura de outras pessoas também. Tem alguma experiência de alguém que você marcou assim pra você? Porque querendo ou não, quando você vê feedbacks assim, isso acaba te impulsionando mais ainda pra onde você tem que ir, no sentido de você estar no caminho, ok, Deus tá me mostrando que eu tô no caminho. Tem alguma coisa que te marcou profundamente assim? Olha, tem uma só, é muito difícil, porque a hora que você vê a transformação de uma pessoa, aquilo marca, né? Tipo, é uma vida marcada, assim, no sentido de um antes e um depois. E eu falo que as pessoas, a gente tem uma proximidade, sabe? Cria-se uma proximidade entre mulheres, né? Tipo, só mais uma, ou um curso que você vai, elas se conectam, elas caminham juntas, mantêm contato, é algo muito forte, assim. Mas tem um tema, vamos supor, se tem algo que o Senhor mexe de dentro pra fora na mulher, que pode vir de várias maneiras até chegar nesse lugar. Que é sobre, eu até coloquei um nome pra isso, o feminino performático. O Espírito Santo ama quebrar o feminino performático. Por quê? É sobre uma mulher fazedora, que vai, tipo, entrando querer fazer e faz o quê? Se torna extremamente num papel que não é pra ela.
quer crescer, quer ter resultado, quer empreender, mas sai completamente da feminilidade. O Espírito Santo é que traz feminilidade, conduz a transformação, constrange para. Então, o que que eu vejo? Aonde que ele mais traz para uma feminilidade, para uma harmonia da alma feminina, sabe? Porque, assim, eu fico um pouco cansada desse tema de verdade, de feminilidade, porque o pessoal banaliza muito. Tipo, é feminino, você tá lavando. Ai, sabe? É tão, tipo, raso. Por isso que eu falo sobre a harmonia da alma, porque eu até canso. Às vezes, quando as pessoas veem a minha metodologia, elas falam, você tem que falar sobre feminilidade. Eu falei, pelo amor de Deus, é tão raso isso. Porque a harmonia da alma é tão algo tão mais profundo, sabe? A harmonia da alma é realmente a tua essência. Então, alinhada. E aquilo que o Senhor te entrega, você ter zelo. E sim, a mulher, ela tem o papel ali de ser a cuidadora, de trazer paz pro lar. E vai ser aquela mulher que vai trazer isso pros filhos e tal. Então, é um alinhamento da alma feminina mesmo, sabe? Quem Deus te chamou para ser, Michele. O que Ele colocou dentro de você, dos seus talentos. O que que hoje está sendo enterrado. Que você... Gente, o lugar de brilho de alma é o propósito de Deus. É você fluir, você tem uma mensagem que você carrega, essa mensagem precisa vir para fora. E só você tem. Você pode estar no papel de esposa, estar no papel de mãe, mas esse vínculo teu de mensagem sua com Deus para fora é o que brilha a tua alma. E aí as mulheres vão se apagando no lugar de esposa, vão se apagando no lugar de mãe. Nunca entenderam o que é uma autoestima, um autocuidado, se amar em primeiro lugar para depois amar o próximo. Então é sobre essa identidade sem religiosidade, aonde você quer ver o seu melhor. Não é sobre perfeição, mas é sobre você realmente tá na sua essência. Então é uma liberdade, sabe? Com alinhamento de alma. É muito profundo. Sim, e como não perder essa essência? Porque, assim, muitas mulheres que vão pro empreendedorismo, elas acabam indo na força do braço, como você falou, né? E aí se torna pesado, se torna cansativo. Como encontrar esse equilíbrio? Você passou por uns processos até o Senhor. Desse processo com o Senhor, o que você traz, assim, pra mulher que quer empreender e não quer pender para o lado mais força masculina? Primeira coisa, intimidade com Deus como prioridade. De verdade, assim, estabelecer uma rotina em que você vai ter um tempo teu com Deus, porque Ele precisa. Primeiro, Deus não precisa da gente, nós é quem precisamos de Deus. Então, eu não tenho que orar para que Deus me ouça, eu tenho que orar até que eu ouça a Deus. Eu ter uma oração refinada para que eu possa ouvir a Deus, isso é que vai acalentar a minha alma. Então, a partir do momento que eu tenho uma intimidade com Deus, que eu consigo falar com Ele, Ele vai me conduzindo. Sim. Vai me constrangendo na transformação de dentro para fora. Então, essa mulher, ela para de ouvir fora, para de querer só resultados fora e começa a ouvir dentro, se alinhar por dentro. E a partir disso, vai entender que vai ter momentos que vai ter que entregar ao invés de fazer. Vai ter que se render ao invés de colocar ali toda a tua força. Quando a mulher entende esse lugar de rendição em Deus, de entrega e alinhamento do que Deus a desenhou, aí sim ela tá se tornando essa mulher que Deus fez. Porque do contrário, é como se você pegasse as suas ferramentas, seus talentos, suas armaduras e fizesse do jeito que você achar. Porque tem essa escolha, a gente sempre vai ter essa escolha de vida. A gente fazer do nosso jeito ou perguntar para Deus. E aí ele vem com a força, vem com a sabedoria, vem com as estratégias, né? E aí você Ensinando só executa. paciência. O tempo não é o nosso, é o dele. Legal. Não é o que a gente quer, é o que ele tem. Então é uma renúncia. Eu acho que quanto mais a gente aprende a renunciar em Deus e entender esse lugar de plenitude nele, mais a nossa vida fica mais leve, sabe? Sim, até para também não confundir as coisas, né? Como se o empreendedorismo fosse a sua identidade, né? Isso é O que importante eu falar. faço, né? Sim, o Eu que sou o você que eu tem a faço, né? falar sobre isso? Nossa, é muito isso. Se tirasse o trabalho, tirasse a família, tirasse tudo, quem você seria, né? Então, a gente precisa saber quem a gente é em Deus, né? Saber, poxa, o seu valor em Deus. Eu lembro que
Ó, não é à toa que esse chocolate branco está aqui, que esse era o chocolate que meu pai gostava. Ah. Foi por isso que ele lembrou você deixar aqui. Ele gostava desse chocolate. Uau. E a mensagem mais forte que Deus colocou no meu coração, sabe, a base de tudo isso que foi escrito e tal, foi que Deus falou assim: você acha mesmo que você tinha um pai terreno? Se você acha que isso é paternidade, pois eu vou te ensinar o que é uma paternidade celestial. Eu lembro que eu ouvi isso de Deus e foi muito forte. Muito forte. Nisso, em todo esse meu processo, eu tive que aprender a depender de Deus. Renunciar, porque eu queria sair fazendo. Por exemplo, se eu recebesse uma palavra, você é mentora, sabe o que eu fazia? Pegava tudo que precisava, todos os cursos que precisasse, o que mais eu iria me capacitar e sair fazendo, entendeu? Uhum. Tá, beleza, você recebeu essa direção. Pra quando? É. Como? Essa palavra é pra agora? Sim. Deus já te autorizou? Então, entender o fluir de Deus é diferente de você sair atropelando e fazendo, senão você se torna uma mulher trator, que vai passando por cima de tudo e de todos, porque Deus te deu uma palavra, e aí você vai fazendo. E aí tem muita coisa, né, que a mulher vai sendo tratada. E eu falo, eu demorei aí, ó, de 2022, foi quando Deus me constrangeu a eu entender que santidade era algo muito valioso pra ele, que eu achava loucura. De verdade, eu achava loucura. E fala, não, Deus, não tem como eu casar com alguém e eu não me relacionar com essa pessoa. Não faz sentido eu não ter uma intimidade. E depois, se eu não gostar, eu ficava pensando. Sim. É muito doido, porque assim, quem veio da igreja veio numa outro pensamento. Eu não vim desse lugar. Então, o natural eu preciso Conhecer ter uma antes. intimidade, olhar outras coisas. E ao contrário, a palavra diz: se preserve nisso. E hoje eu entendo, relacionado não a uma religiosidade do que pode e do que não pode, mas sim sobre um preservar tua alma. Uhum. Então, o que eu entendi? Tá, eu levo muito tempo pra me curar, pra me transformar, renuncio coisas com Deus, vou limpando minha alma, vou lapidando essa alma, tornando essa alma de um diamante bruto a um diamante lapidado. E aí eu vou, de repente, entrego tudo isso que eu venho construindo por uma relação íntima fora do casamento, onde eu vou pegar toda aquela alma que tá toda bagunçada, sei lá, que essa pessoa, entendeu? E aí eu me uno a ela sem nem ter escolhido essa pessoa para uma aliança de vida. Sim. É muito. Por isso que a palavra diz que a intimidade é pro casamento, porque vai ter mancha, né? Ele fala sem mancha, sem mácula. Então, o que que é isso? Preserve sua alma. Gente, você não tem amor próprio a ponto de preservar tua alma. E para a mulher isso é algo tão valioso. Eu que tive relacionamento de namoro longo, de noivado, sem um entendimento bíblico, quando eu tive esse relacionamento que ele entendeu que isso era valioso para mim, Deus confirmou para ele entendeu que seria daquele jeito, relação íntima só depois do casamento, eu vi a diferença. Por quê? Se você não mistura ali a parte emocional, vai ficar cega emocionalmente se você tiver uma relação sexual. Você consegue olhar a pessoa com uma racionalidade, você consegue orar, entender a direção de Deus, ter bom senso se aquele relacionamento, os princípios, os valores negociáveis e inegociáveis, ter uma boa comunicação, um bom diálogo, porque você não tem medo de perder aquela pessoa, não. Inclusive, se ela for embora, ótimo, não era para você. Esse é o momento mais importante de vocês falarem sobre temas difíceis, colocarem para fora as vulnerabilidades um do outro, realmente olharem para um relacionamento sendo construído para que haja casamento de modo maduro. Agora, se você tem uma relação íntima, você fica cego. Aí você já se envolveu emocionalmente, porque para o homem e para a mulher é totalmente diferente. A mulher é uma entrega e o homem é só um prazer, porque para ele, tipo, é um botão, como diz o Cláudio Duarte, é de liga e desliga. A mulher é fogão a lenha, sabe? Então, mulher é emocionalmente diferente do homem. Existe uma harmonia diferente de homem e de mulher.
pra alma. É interessante você falar essa questão, porque assim, a gente se conheceu, a Karine ainda era solteira. Só lembrando o contexto, pra vocês entenderem, nem a Ká sabe disso, mas isso que você falou de Deus te entrega algo, nem sempre é naquele momento, foi sobre o podcast, porque a gente se conheceu numa conferência de cura, e eu lembro que foi que 2024, 2023. 23. E eu lembro que eu tinha um caderninho que, assim, eu nem tinha vontade de fazer podcast, nada. Só que, assim, eu gostava muito de ouvir histórias. E aí Deus começou a colocar isso no meu coração, do podcast. E eu lembro que eu tinha colocado alguns nomes e o seu estava lá, no caderninho. Meu Deus. Ela não sabe disso. É, no caderninho seu nome estava lá. E aí a gente perdeu contato, porque a gente pouco se falou, né? Eu fui para os meus processos, Karine foi pro dela e tal. E aí a gente se encontra no culto. Eu falei, não. E eu sempre trazia em oração as pessoas que eu tinha escrito naquele caderninho. Tanto até que tem líder de quando eu era de outra igreja tal. Quando eu vi a Karine, eu me arrepiei. Eu falei, Senhor, por mim, assim, se o Senhor falar sim, e hoje estamos aqui. E Então, quando você me encontrou, eu não estava nem namorando, nem tinha conhecido o Caio. nossa. Porque o meu casamento foi do conhecer a casamento 3 meses. E a gente vai falar disso. Calma, calma, calma. Porque eu também quero saber. Mas assim, você percebe que assim, realmente quando você tem que buscar alinhamento no Senhor e ele vai te direcionando. Às vezes a gente tá tão correndo, é pra amanhã, receber uma palavra pra amanhã. Não, vai provar essa palavra na Bíblia, vai buscar alinhamento, vai buscar Jesus, ele vai mostrando as portas, ele vai mostrando o momento. Só que você precisa do quê? De alinhamento, de tempo com Deus pra entender o que ele quer e o que ele não quer. E aí, falando dessa questão do seu casamento, primeiro eu quero entender. O momento de ápice do podcast. Gente, como assim? Eu conheço ela solteira, eu convido ela, nem conhecer o noivo, ela vem, ela já tá casada. Conta isso pra gente. Como De repente. como que... Mas, claro, né, você também vem buscando cura, vem buscando se conhecer em Deus, a maturidade espiritual, emocional, muito tempo antes, não é da noite pro dia também, né? Então tem essa questão do preparo, certo? Cuidado com o que você ora. Eu falei pra Deus, só o meu esposo. Depois que eu entendi esse processo de santidade pro Senhor, eu falei, Deus, então, só o meu esposo, meu Deus. Aí eu entrei num processo que, assim, Deus simplesmente me fez invisível e me separou. De um modo sobrenatural, assim. Então, eu vivi esse processo de cura interna no movimento de mulheres. Eu só convivia com mulheres. Uau. Eu olhava, assim, ao meu redor, pessoas já casadas, lideranças que eu admirava, todos já casados. A minha igreja, uma igreja madura, quando eu mudei. Eu olhava, aonde que eu vou ser encontrada, Deus? Não faz sentido. Então, foi todo um processo e tudo tinha um tempo certo. Eu vim de vários relacionamentos, um atrás do outro, eu namorei a vida inteira. Tive um relacionamento de 6 anos, assim, sabe? Muito longo. Então, aquele tempo meu de entender quem eu sou no Senhor, de ter o processo de cura, de transformação, alinhamento do lugar da mulher. Eu era daquelas que falava assim: olha, não tá bom, pega suas coisas e vai embora. Tipo assim, Com esse roxinho? você entende? Então, assim, não teria como eu ser uma mulher casada com os princípios bíblicos. Eu nem sabia o que era isso. Também aquela questão de independência, autossuficiência? Em 2021, exatamente, em 2021, com essa menina que teve a palavra, que eu tive a visão de Jesus, com ela eu fui entender que existia um versículo na Bíblia que era sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa. Quando eu ouvi isso, eu falei, Deus, eu preciso ser essa mulher. Só que o ser essa mulher é uma lapidação. Nascer mulher é uma coisa, se tornar uma mulher bíblica é outra. Então eu vejo ali todo um processo de, beleza, você quer isso? Eu fiquei 1 ano orando intencionalmente todos os dias para isso. Se eu preciso ser essa mulher sábia, porque eu me via completamente tola. Entendeu? A criação, coisas dentro de casa que você vê. Aí eu olhava assim e falava, não, eu preciso mudar, eu preciso aprender a ser essa mulher. Eu preciso aprender. Então ali foi todo um processo. Então
ótimo, você é uma mulher que sabe se cuidar esteticamente, mas vamos alinhar agora a parte emocional e a parte espiritual. Então foi vindo, por isso que é uma lapidação mesmo, de como se fosse um diamante, tanto que aqui eu falo a jornada do diamante, porque é essa lapidação na mão de Deus, sabe? Sim. Então, pra mim, um dos tratamentos muito sério com Deus, assim, foi quando ele mandou silenciar, em meio a gritos, em meio a xingos, porque eu pedia pra eu ser calma. Calma é o quê? Mansidão. Nossa, você não era? Do mesmo jeito que falava, eu já rebatia. Do mesmo jeito que eu já tipo, o papo. Sabe um livro que mudou minha mente? Foi o Mais Esperto que o Diabo. Ali eu entendi o que era memória RAM do automático, sabe? Reptiliano. Aí eu falei, Deus, meu Deus, isso aqui é muito profundo. Então é sobre a gente tomar uma consciência de algo e querer mudar e passar por esse processo de mudança. Então, se tornar uma mulher com fruto do espírito vai requerer o quê? Com amor, mansidão, benignidade, longanimidade, Assim. temperança, paciência, domínio próprio, sabe? Isso é um tratamento que só o Espírito Santo pode fazer no nosso interior. E aí que tá, a convivência com outras mulheres vai te estimular isso. Você aprender e conviver com mulheres femininas vai trazer a sua feminilidade, vai despertar isso, sabe? Então é um conjunto, porque é uma transformação de dentro e um comportamento fora, que tem que estar alinhado. Então essa mudança ela tem que vir para fora, como em comportamento. Então aqui eu vou falando disso também, sabe, sobre o alinhamento, porque eu tive que depender de Deus me falou o seguinte. Eu lembro até hoje dos meus processos. Primeiro você vai aprender a ser a noiva de Jesus e depois você vai casar. Uau. Se você não for submissa a mim, eu lembro até hoje, Deus me quebrou na igreja. Ele falou no meu íntimo: eu tenho uma família para você, você é do meu altar, sua família é do meu altar, mas se você não for submissa a mim, você não vai ser o seu esposo. Porque assim, as minhas amigas falavam, eu quero casar, eu tinha até preguiça de ouvir aquilo, eu não aguentava do tanto que elas falavam, aquilo me irritava. Então, olha o que eu precisava ser tratada dentro. Ou seja, eu até queria casar. Em algum momento isso iria acontecer, mas não era algo que eu queria olhar e eu precisava ser tratada para ver o casamento. Entendi. Pode falar, 30 mais. 37. Gente, então há esperança pra gente, tá bom? Nossa, eu realmente fui vindo nessa transformação. Naquela época eu tava assim num processo muito de entrega que a gente se conheceu, mas uma entrega tão profunda assim com Deus, né? E eu tava nesse processo de servir outros ministérios. Isso tudo era uma preparação do que Deus tinha com as mulheres. Então eu tava servindo ministérios, eu tava realmente aprendendo sobre a intercessão, que era o discernimento ali, o Senhor me entregando dons que nem eu mesma tinha. Não tem como você ter consciência, sabe? Sim. É no fluir dele ali que você vai vendo. E aí eu via, à medida que eu me entregava, Deus, nossa, ia entregando assim, chaves, dons, fluir dele. E não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. É sobre um lugar que você se posiciona, que você renuncia, e é ele, sabe? E é através dele, assim. Porque uma coisa que é muito perigoso é quando você tá fluindo nesse lugar assim, e você achar que até isso é força do braço, sabia? Tipo assim, ó, que é o tanto que você jejua, que é o tanto que você se entrega. Tem nada a ver. Ele pode usar uma mula se ele quiser. E isso também é um lugar que aprisiona, saber as pessoas. Eu não vou. Não assim, que não tenha responsabilidade. O mundo espiritual, tem que ter responsabilidade naquilo que o Senhor te entregar. Até porque se você não tiver na maturidade ou ainda com a envergadura necessária daquilo que ele tem pra você, ele não vai te entregar. Porque ainda você não tá preparado. Sim.
Deus, ele não entrega é igual eu falo, né, Ferrari para criança. É, Então, tem muito mais a ver sobre ele mesmo ir te capacitando, mas sabendo que é ele, não é força do seu braço, sim. sabe? Da gente só vem aquela questão do sacrifício vivo que a gente se coloca e tudo vem de Deus. Eu falo, É, aonde eu vou, eu falo que até para amar a palavra eu preciso pedir, Senhor, coloca em mim a vontade de ler a palavra, Senhor, coloca é em mim a verdade. vontade de fazer aquilo, porque é um versículo que eu gosto. Deus, ele efetua tanto o querer quanto o realizar. Tudo é ele, até por isso que a glória é toda dele, nunca vai ser nossa. E é interessante você falar desse período que é, você nem namorou direito, você Não, noivou e nem tive casou. namoro. Mas a gente tava conversando que aquele processo de assim, que a gente, quando uma pessoa ela vem se curando com o Senhor e a outra se curando com o Senhor, elas se encontram nesse lugar já de não tem muita coisa pra alinhar ali. Foi basicamente o que aconteceu com você, né? Porque existem casamentos que vem a pessoa com a bagagem dela, a outra com a bagagem dela, e tem mais a coisa que a gente conversou lá que tem que resolver. A bagagem, mais uma bagagem que é os dois juntos. Como que foi pra você 3 meses? O que aconteceu, gente? Conta. Ai, meu Deus. Pois é, esse momento que você fala de um vir se curando por dentro, o outro também se desenvolvendo e os dois se encontram, existe um reconhecimento. Porque não é só um se encontrar, poxa, você reconhece aquela pessoa. Opa, tem algo diferente aqui. Pra mim, primeiro, eu sabia que seria rápido, porque meu processo estava sendo muito longo. Poxa, meu processo estava muito longo, muitas camadas, muitas coisas, muitas renúncias, e ali já vivendo, vamos supor, de 22, 23, 24, 4 anos, até 26. E ali, um pastor que me acompanha, já tem um bom tempo, eles fizeram o nosso casamento e tal, ele me falou: olha, eu não sei como você vai receber isso, porque na maturidade você vai fluindo mais na racionalidade. No começo você é mais emocional, né? No começo de conversão, de entrega, você vai indo mais, assim, é natural, até fala sobre um bebê e aquela pessoa que vai crescendo na fé. Uhum. Então, no momento que você chega de maturidade, você tá olhando as coisas com racionalidade. E ele falou: não sei como você vai receber isso, mas você vai casar em 3 meses e você não vai namorar. Daí eu fiquei: como assim? Ele: você vai noivar e casar. Eu só guardei aquilo, não falei pra ninguém, porque eu achava uma loucura. Como Maria fez, guardou sobre Jesus Uau! e meditou sobre isso. É, É. eu não falei, porque eu Ah, achei uma loucura aquilo, entendeu? ah. Na minha cabeça, assim, racional, pra você ter noção, uma menina que fez o método Berbi, e ela fala que muitas chaves disso, o Senhor tocou o coração dela ali dentro sobre a feminilidade, sobre o lugar dela, que ela era uma mulher muito masculina. Ela estava vivendo algo que era tipo de um filme, falando, conhecendo uma pessoa de Portugal, eles casaram sem se conhecer no papel, ela foi pra lá já pro casamento marcado. Eles não se conheceram presencialmente. Quando ela me começou a me contar isso, eu com um olhar de mentora, sabendo os processos que ela tinha passado, sabendo dependência emocional, coisas ali que eu ficava muito atenta, eu nem queria ouvir o testemunho dela. Eu falava: amiga, tá tudo bem, você tá com paz no coração? Eu não queria ficar ouvindo, porque eu não queria trazer nenhum pensamento meu, nenhum achismo meu pra influenciar aquilo. Hum. Eu evitei ela por um tempo no início, que ela estava vivendo aquilo, orando pela vida dela, no sentido: Deus, não a deixa enganada, traz clareza, orando pela vida dela, mas eu não queria nem expressar, nem ter expressões faciais, entendeu? Pela minha Uhum. racionalidade. Sim. Quando eu encontrei o Caio, e no terceiro dia que teve um mover ali de oração e eu vi ele de modo diferente, que o Senhor tocou meu coração, e naquela mesma semana eu tive a certeza que era ele, quando eu comecei a viver esse sobrenatural, que eu entendi o que ela estava vivendo. E eu fui pedir perdão pra ela. Falei: amiga, me perdoa, porque realmente eu quis afastar, não te ouvir, tava orando pela sua vida, mas eu tava um pouco, tipo, sabe, com cautela. Agora eu tô entendendo. Porque assim, ó, uma coisa é você ouvir esse testemunho, você se emocionar e não estar com maturidade e ser algo atropelado na sua vida.
Sabe, tem que tomar uma cautela, entende? Com Uhum. isso. Então, você tem que estar num processo, acho, de muito. Se o senhor quer fazer rápido, ele faz. Porque um dia é Sim, como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para Deus. O Kairos é diferente do Cronos, sim. o tempo de Deus. Mas é sobre realmente você tá entendendo que aquilo é o que Deus tem para sua vida e não cair no engano, não cair, sabe, numa falta de discernimento espiritual. Então é muito sério. Quem quer viver um de repente de Deus tem que estar muito, tipo, com o ouvido ali. Ó, uma coisa que eu falo, eu não tive dúvida alguma. Alguma, em nenhum momento passou no meu coração dúvida. Até mesmo embates que a gente teve depois do casamento, ele já me perguntou: e aí, você se arrependeu? Eu falei: não. Em nenhum momento isso passa no meu coração. Não existe dúvida. Quando vem de Deus, não existe. Então a dúvida já é algo para você parar para pensar. E é real. Verdade. Ó, diferente de outra situação. Se você quer viver isso rápido com Deus, tá? Diferente de outra situação. De que são duas pessoas nesse processo que se conheceram, estão se permitindo a serem curadas nesse processo. E essa dúvida foi gerada porque era um gatilho emocional dela que está impedindo ela de ver algo. Então são situações e situações. Aham. Não tem como eu pegar o caso Karine e falar que com todo mundo que vai ser assim. Só que Deus já estava trabalhando tanto em mim ali, separada com ele, e com o Caio fazendo ali, que quando a gente se encontrou, a gente se reconheceu, entende? Uhum. E ali foi rápido. E meu perfil é, quando eu vejo que é algo de Deus, eu sou muito rápida de querer realmente viver o que Deus tem pra mim. E ele também é assim. Então são perfis. Tem pessoas que vão, sabe, no tempo de. Porque você tem que respeitar, as histórias são diferentes. Agora eu caio e eu queria alguém assim, tipo, que quando visse que é do Senhor, se posicionasse em Deus e falasse: eis-me aqui. Sim. Tanto assim, uma coisa bem interessante. 30 dias antes de eu conhecer o Caio, eu recebi uma palavra. Eu tava em jejum no começo do ano. Depois que eu tinha recebido essa palavra de 3 meses, que foi por volta de outubro, que foi quando eu tava pra ir pra imersão com as mulheres nos Estados Unidos. Aí eu volto. Em janeiro eu entro num jejum muito forte. Foi um dos jejuns, assim, mais embate que eu tive. Eu acabo, entrego esse jejum, recebo uma palavra. E essa pessoa me disse: ó, eu vejo você escrevendo uma carta pra Deus, escrevendo sobre o seu esposo, e Deus vai te entregar do jeitinho que você escrever. E eu vejo, e Deus tem um homem maduro pra você, e ele prepara hoje no secreto uma pessoa pra você, um fruto que se abre. Então, um fruto só é aberto quando tá maduro. Uhum. Então, tá, eu fui muito obediente a Deus. Eu não queria escrever carta, eu fui lá e comecei a escrever. Nisso comecei a chorar, coisas foram liberadas no meu coração. E aí eu escrevi um dia, no outro dia escrevi mais um pouquinho, terminei de escrever e deixei guardadinho lá. Pois o Senhor me entregou exatamente do jeito que eu escrevi. Até coisas que aconteceram depois, eu falei: ah, mas eu não pedi isso pra Deus, então tem nem como eu reivindicar. Uau. Foi muito forte. Com 30 dias eu conheci o Caio num bebedouro de água. Eu tinha uma palavra de Rebeca e Isaac, só que é moderno, né, gente? É no bebedouro. Fique atento aí no seu bebedouro, na sua igreja. Ou em qualquer outro lugar. Mas é assim, gente, lembrando que Karine é intensa, era Eu sou intensa. entrega intensa com o É isso. Senhor, busca intensa com o Senhor, jejum, que é super importante, é Bíblia, é oração. Então, ok, quer viver o de repente? Eu sou nesse nível. Que bom. Então tá, então se entregue ao máximo. Como você falou, é importante você primeiro ter o relacionamento com o Senhor, a submissão com o Senhor, o alinhamento com o Senhor, porque aí você não vai estar pronta, mas você vai estar o mais preparada possível, né, pra esse relacionamento. É, não é sobre estar perfeita, mas no ponto certo, né, de maturidade. Por quê? Olha só, uma pessoa que não tem essa intimidade com Deus, depois ela vai se tornar sugadora do outro. Então, tipo, solteiro significa inteiro. Você tem que estar inteiro em Deus, sabe? Sim. Porque depois a parte mais importante do seu casamento ainda vai ser o seu tempo com Deus. Não tem, ou não existe nada comparável ao seu tempo com Deus e presença, sabe? Não existe. E depois, no tempo de casada, você vai ter que separar um tempo para você estar com o Senhor, porque as tarefas aumentam. A gente ora junto, eu e ele, é maravilhoso. Só que, tá, é muito legal, só que o orar junto é uma soma, porque eu não posso deixar de orar, eu e Deus.
entende? Então, é sobre dois inteiros se encontrarem, multiplicarem, né? Não sobre metade, metade, né? E servindo a mesma visão, né? Isso. Ele também é empreendedor. Total, nossa, isso era uma das coisas que eu escrevi no caderno. E eu tinha aberto mão por um momento e eu precisava que a pessoa tivesse essa mentalidade, porque eu também era, então não tinha como. Como é que eu vou estar abaixo de alguém? Abaixo, não é nem abaixo, mas tipo na mesma missão de alguém que não. Sabe? Sim. Eu era aquela mulher que eu sempre vivia puxando os homens pra estar na mesma frequência que eu. Aí Deus me deu um gatilho ali. Eu falei, o Espírito Santo me levou a compreender que eu não tinha que ser mãe de ninguém. Aí sabe uma chave que virou quando eu assisti o filme até de Boaz? Porque Boaz, ela não tá, tipo, puxando. Tudo bem, é moderno, tudo bem que, tipo, nem tudo ali tá bíblico, sabe? Mas a ideia central é sobre alguém que soma na sua vida. Tira os pesos que você tá carregando sozinha. Meu, até aqui você fez tudo isso você fez sozinha. Até aqui você trabalhou assim sozinha. Até aqui você foi tão longe assim sozinha. Me dá aqui essa bagagem. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu ir à frente. Descansa, sabe? Tipo, tira a preocupação disso, flua mais no que Deus te entrega. Então, porque eu fico muito feliz com o Caio, que ele fala todos os dias, praticamente, ele fala pra mim: nunca esconda o seu brilho. E ele fala assim: se você estiver fluindo no que Deus te pede, eu vou estar muito feliz. Então, o ponto dele é sobre eu realmente estar transbordando, sabe, aquilo que Deus me entregou. E o ponto-chave do casamento, além de ter essa visão desse homem empreendedor, de ser aquele que desbrava, vai à frente, protege e tal, é sobre a pessoa que apoia o propósito, sabe? Que adianta você casar com alguém que queira diminuir teu brilho, queira te apagar, não vai te apoiar. A grande diferença que aconteceu entre mim e o Caio, aonde que a gente se olhou diferente foi quando eu vi o que ele carregava em Deus e ele viu o que eu carregava em Deus. A gente fazendo uma oração dentro do meu espaço ali, né, que hoje é nosso espaço, mas eu pedi para ele orar pelos colaboradores dele, e aí eu vi quem era o Caio em Deus, em intimidade, aquilo me chamou a atenção. E ele viu a minha intimidade com Deus, que foi o que despertou a gente se olhar diferente. Depois a gente foi vendo outras coisas. Então a virada de chave nossa não foi no bebedouro de água, ali foi só realmente um encontro, mas no terceiro dia, quando a gente teve esse momento de oração, foi um reconhecimento. Poxa, essa pessoa é diferente. E foi ali que tudo mudou. E a palavra diz assim, eu até falei no meu casamento: não desperte o amor até que ele venha. Muito bom. Não é sobre você se emocionar ou ser uma mulher emocionada com aquilo que te falam, porque a mulher às vezes ouve e fica emocionada já. E já cria ilusão, Cria já uma se ilusão. vê no altar, já filho, família. Eu simplesmente Deus foi me levando para um lugar aonde eu olhava racionalmente tudo. Eu não sentia paixão pelo Caio. Eu sentia paz. E eu via ele se posicionando, porque eu pedi pra Deus assim: Deus, eu quero um homem que o Senhor vai falar diretamente com ele, aquilo que ele precisa se posicionar, quem ele precisa ser, como ele tem que me tratar, e cada detalhe, e o que ele tem que assumir. E eu fui vendo Deus fazendo cada coisa, as coisas se encaixando, aí eu ficava assim: meu Deus, tipo. Até que chegou o momento, a gente teve um momento de jejum, oração e tal, que nem foi intencional, tá? Tipo, vamos jejuar, vamos orar. Não. Um amigo convidou pra gente participar de um grupo, chamei ele topou. Aí, naturalmente, a gente ficou orando mais depois, a gente foi se aproximando, abrindo o coração, Deus foi fazendo. Foi leve e, tipo, fluido, assim. Aí ele me chamou pra ir pra uma reunião com ele de negócios, eu fui. Aí depois, no final dessa reunião, ele me deu um beijo. No beijo eu falei: uau, mais um check aqui. Que o ponto importante é alinhamento espiritual, posicionamento, você teve direção, paz no coração. Tá, um beijo vai te. Ali pra mim era algo importante. Sentir o cheiro da pessoa e o beijo quando encaixa, você já vai saber que você vai ter afinidade pra área sexual, por exemplo, intimidade, tudo vai fluir. E Deus não erra, gente. E eu ficava preocupada. Só que à medida lá atrás que eu ficava preocupada, era porque eu não entendia. Deus é perfeito se você realmente entregar pra ele. Então vai encaixar tudo.
E ali, quando a gente se deu um beijo, eu falei, meu Deus, tipo, é ele. Eu senti um descanso, a palavra é descanso, entendeu? Sim. Eu senti um descanso profundo, tipo, um conforto. Então, aquele beijo me trouxe um conforto, me trouxe, tipo, uma proteção, assim, que eu pude realmente descansar. E eu falei, é ele. Então, isso era algo também que eu lia muito sobre a mente masculina, a mente feminina. O Scudler fala muito sobre essa questão de cheiro, de você, do beijo. Essa minha outra amiga deu beijo no altar, que era algo que ela tinha pedido para Deus. Então, vai estar alinhado com aquilo que você ora, com aquilo que você tá em Deus. O nível de confiança que ela tinha colocado pelas coisas que ela tinha vivido, aquilo que ela queria do coração dela, era nem beijo. O beijo somente no altar. Então tá, você vai saber que é de Deus se você é uma pessoa que ora com Deus, se tem intimidade com Ele tá te mostrando na direção. Não é sobre ter uma ilusão de, sabe? Sim, eu te ouvindo, eu acredito muito nisso, de que Deus pode te mostrar e você já ter certeza ali. Claro, tem outras pessoas que é processos, mas é como você Isso. falou, cada um, mas você me lembra muito a história de Ruth Boaz. É Ruth Boaz, né? É. E que incrível lembrar também que Ruth, ela, em momento algum, ela. Ok, você falou lá, né? Eu me senti. Deus me escondeu, ele me guardou, ele trabalhou, e mal sabia. Assim, você fazendo as suas coisas no dia a dia ali. Você me lembra a Ruth, no dia a dia, fazendo as coisas, fazendo o que estava fazendo para Deus, com Deus. E aí vem alguém e te encontra, te acha, né? Porque é o rapaz que encontra É ali a mesmo. mulher. Então, o quanto é lindo esse lugar que você, ok, está escondido um momento, Deus está te trabalhando e Ele vai te trazendo. Você não se escondeu, você foi se curar, se colocou em público e foi achada ali. Eu até preciso pedir para uma amiga assistir isso aqui, porque ela fala, Mi, como que eu vou ser achada? Porque eu não saio de casa, eu não trabalho, não sei, eu trabalho em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, tipo assim, eu acredito igual você. Quando você coloca nas mãos de Deus, é lindo, a história ela se torna linda. Imagina a história que você vai contar para os seus filhos, né? É importante estar nos lugares certos na hora certa. Inclusive, Ruth Boaz era sobre o lugar certo, eles se mudaram. Então, ela mudou com Noemi de geografia. Então, ela foi para a geografia certa. Então, você tem que estar muito atento ao lugar certo, às pessoas certas. Uma das coisas que eu fiz solteira foi: Senhor, olha só, eu só vivo com mulheres, então eu preciso mudar a minha ambiência. Eu preciso de uma ambiência mesclada. Então, eu trouxe no meu coração, tipo, lugares. Eu tenho que estar. Tá, se eu quero um homem empreendedor, onde que ele vai estar? Se eu quero um homem que se cuida fisicamente, porque eu me cuido e é importante para mim a vida saudável, aonde que ele vai estar? Qual a rotina dele? À medida que eu tenho uma rotina, quem é o espelho disso? Entende? Sim. Porque eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio quem eu sou. Muito bom. E aí eu tenho que olhar para minha rotina e quem que é essa pessoa compatível com isso. Porque, gente, nem tudo é espiritual. Vamos para o racional. Tá, você sonha com uma pessoa saudável, você gosta de comer lanche todo dia, toda hora, pizza. Você nem tem vida saudável, você quer uma pessoa saudável. Quer que ela seja o salvador da sua vida? Desculpa. Sim. É diferente de ter alinhamentos, mas assim, eu preciso me tornar a pessoa que eu quero encontrar. Forte, exato. Sabe? Então, isso é também tirar a ilusão da princesa, sabe? Um pouco. Uhum. Porque as pessoas ficam viajando tão longe. Olha só, você quer uma pessoa de vida saudável? Então, primeiro a sua rotina precisa ser saudável. Sim. Você precisa ir pra academia. Você pode encontrar essa pessoa na academia. Você pode encontrar numa mentoria, num encontro de empresários, num parque, fazendo uma caminhada, numa corrida. No bebedouro. No bebedouro. Você pode mas era no bebedouro de água de uma mentoria de empresários. Sim. Então, eu fui olhando quais eram os ambientes que eu precisava estar. Eu fui tendo um círculo de amigos, homens, mulheres. Tá, gente, não existe amizade entre homem e mulher casado, mas solteiro sim, entendeu? É claro que você precisa ter discernimento de onde está passando do ponto. Mas graças a Deus, Deus me deu um dom mesmo, assim, de ser uma pessoa. Eu gosto de ser sociável, apesar de eu ser reservada. É muito doido isso. Porque Deus me pede as coisas. Por exemplo, a gente tem encontros, um movimento, né? Que foi desde o ano passado, entre homens e mulheres, eu não queria fazer. E Deus me pediu, me deu palavra, comecei a fazer. Hoje já vai. O Caio apareceu no 8º, até o 7º.
Foi o meu aniversário ali, eu recebi até uma palavra. E o colar com coração que eu tive a visão aquela vez, eu recebi no dia do meu aniversário. 7 dias depois eu conheci o Caio. É assim, tem muita coisa, muitos detalhes, assim, que Deus confirma, sabe? Na trajetória. E aí, esse movimento de homens, de mulheres, eu ia pra parque, onde amigo meu dava aula, chamava minhas amigas, então comecei a ter uma ambiência de homens e de mulheres. Hoje existe, por exemplo, até um forró que uma amiga minha vai, que tem homens e mulheres e são cristãos. Então é sair mesmo, sabe, do casulo. Você vai ser encontrada, mas também se coloca em lugares para você ser vista. No entanto, tem que tirar o ímpeto de dentro da mulher se ela ainda estiver no lugar de caçadora, sabe? De querer ser notada, de querer ser vista, de querer chamar atenção. Aí ainda o Espírito Santo ainda tá trabalhando, porque não é sobre isso. O homem, ele não gosta. As mulheres estão invertendo muito os papéis, principalmente quem não entende de Bíblia, mas até algo muito sutil, sabe? Querer fazer por si, querer ser notada, uma foto que posta querendo com a intenção do coração de receber likes, receber curtidas. Não é esse elemento, tem que estar num fluir no sentido assim, eu tô fazendo o que Deus me pede, eu tô fluindo no que Ele me pede, eu tô com o coração descansado. Eu estou suficiente com o Senhor. Pra você não... tem os nossos pastores lá, eles falam, né, que assim, quando você não tem a suficiência do senhorio de Jesus, ele preenchendo o seu coração, você vai acabar colocando um peso na pessoa que não é o peso que ela nasceu pra ter. Então, eu estou satisfeito com o Senhor, ele tá suprindo tudo, todas as necessidades, porque senão acaba que o relacionamento sendo só um step, mais um idólatra, né, no coração. E aí é legal de falar que a pessoa que Deus tem pra você vai ser pra você. Isso é uma coisa que eu tinha chegado já muito no consenso. Por exemplo, eu e uma amiga. Aquele cara olhou pra ela, olhou pra mim, olhou pra outra e foi atirando e foi vendo quem que dava mais atenção. Desculpa, essa pessoa não é pra mim. Eu tinha já essa convicção. Poderia estar, sei lá, ao lado da Gisele Bündchen, entendeu? Quem é pra ela, quem é pra você, pra você. Exato. Então eu queria esse alinhamento, no sentido assim, que a pessoa vai ver é algo diferente, entendeu? Que é com aquela pessoa. Então, é muito isso. A mulher não precisa ir nos lugares querendo ser a que chama mais atenção. Não precisa disso. Não é sobre isso. É sobre quem for pra você. Se você estiver alinhado, a pessoa vai estar alinhada com aquilo que você tem orado, o outro vai estar alinhado com o que você tem orado, e eu acredito nisso, que se você estiver em Deus. Só que até isso, Deus vai trabalhando, porque se a pessoa tá insegura, ela não consegue chegar nesse lugar, entendeu? A insegurança interna, a necessidade de aprovação, isso tudo tem que ser trabalhado. Por isso que tá nas emoções. No espírito tá tudo pronto, mas a alma tem que ser trabalhada. Esses gatilhos, até que você realmente, sabe, encontre essa pessoa. Ou então, se vocês se encontrarem antes, vocês vão ver processos juntos. Aí vai ser um pouquinho mais delicado. Sim, é verdade. Agora, você olhando, a gente tá chegando nos finalzinhos, pessoal. Meu Deus, eu queria muito ficar aqui, mas agora você olhando lá, né, no processo de quando você estava com dor e o tanto que aconteceu, quem você se tornou, aonde você chegou, o que você conquistou, como você vê tudo isso, assim? Nossa, eu vejo com muita gratidão, gente. Eu nem me reconheceria, assim, eu não mudaria, sabia, as coisas da minha vida, assim, até as maiores dores. E o que é importante é você abraçar a dor, né, o processo. Pois é. E entender, né, tipo, não o porquê, parar de perguntar o porquê, mas o para quê, Deus, para quê, Deus, né? Porque o quanto mais rápido você vira essa chave, mais você passa de nível, né? Uau, sim, muito bom. Muito bom. Caio, o que você diria? A gente falou, né, sobre empreendedorismo, sobre a solteirice, empreendedorismo, sobre casamento, de tudo que você hoje compilou, assim, até para sua mentoria. O que você diria para as mulheres solteiras, para as mulheres que estão ali, né, em namoro, noivado, e as que estão casadas em relação ao empreendedorismo em cada fase? Qual é a dica que você daria ali? A mulher solteira, o tempo dela, coloque-se totalmente no tempo pro Senhor. É você e Deus, olha que desfrute maravilhoso. Gente, é um tempo tão precioso. Você ora a hora que Ele te acordar,
você escreve um projeto, faz tudo que ele te pedir no tempo, você e ele. Então é um momento assim, flua ao máximo. Eu acho que tem uma estação também, assim, ó. Sabe tudo aquilo que você precisa fluir até que o casamento chegue, porque vai dividir um pouquinho seu tempo. Então, aproveite e se entregue ao máximo no propósito com Deus, flua nisso, sabe? Quando essa pessoa chegar, uma pessoa que já entendeu o seu propósito, ela vai chegar e ela vai respeitar aquilo. Sim. E aí, no casamento, já você vai fluir no teu propósito, mas você hoje tem o tempo seu com Deus, a ordem da tua casa, o tempo de servir seu esposo, organizar. Então, tudo é mais. Tudo tá dobrado, uma rotina precisa ser reorganizada, sabe? Seu E para tempo você dividido. e para você fluir com Deus, então não perca o seu fluir com Deus e o seu propósito, né? Seja algo que você cobre ou seja algo que você não cobre. Seja, por exemplo, um trabalho junto com o propósito. E eu acredito que as fases e estações precisam estar muito bem alinhadas um com o outro. Então, chegou no momento de casamento, tem que ter um alinhamento. Ó, com toda sinceridade, eu não sou a pessoa que eu vou passar o dia todo na minha casa e vou ficar feliz se eu não fluir no propósito com Deus ou naquilo que Ele me entrega, sabe? Uhum. Então eu preciso, isso me dá brilho pra alma. Alinhar a minha casa, alinhar a minha rotina. Essa semana foi a semana que eu consegui colocar minha casa em ordem. Até então, 40 e poucos dias casada, eu não tinha conseguido, porque meu celular foi furtado, eu Nossa, fiquei verdade. doente. Então, isso é valioso pra mim. Parece algo banal que eu tô falando aqui. Não, a rotina é valiosa. Sim. Então, uma readaptação. Quando tiver filhos, vai ser outro, sabe? Então, assim, solteiras, flua ao máximo em propósito com Deus. Buscar conhecer o Senhor, né? E depois você sempre vai ter que ir ajustando rotina, diálogo um com o outro, para não perder a essência de cada um. Porque são dois inteiros que se unem. E não algo que é para você perder ou ficar pela metade e o outro ficar pela metade. Legal. Então, são dois que se respeitam nas suas individualidades, se somam ali para ter essa jornada de vida juntos, sabe? Legal. E lembrar a visão e o propósito é muito importante, né? Estar alinhado, como você falou. Bom, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, a gente sabe que o Espírito Santo está aqui com a gente. Se Amém. Jesus estivesse aqui pessoalmente, o que que você falaria para ele? Ai, eu só ia ouvir a ele. Ah, maravilhoso, como Maria. Tá, considerações finais, Cal, o que você quiser falar, versículo, dica, também falar sobre o seu projeto, por favor. Quais são Olha, agora? do projeto, a gente. É porque assim, ó. Você vê que é algo natural, tipo, eu nem tenho data ainda, tô orando sobre isso, como que Deus quer que eu flua, como Ele quer que eu comunique pra vir as pessoas certas, sabe? É Muito algo bom. que é fluido, assim, não é uma coisa que, tipo, graças a Deus, né, o Caio chegou, aquelas. Agora tá mais leve até de fluir, sabe, no propósito. Mas eu Sim, quero trazer um versículo aqui, ó. É melhor serem dois, sabe? Me veio isso. legal. Ó, isso é algo aqui que o Senhor tem colocado no meu coração, ó. Eclesiastes 4, 9 e 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Na verdade, a gente poderia fazer um adendo, né? Que estando, se tiver só realmente sem o Senhor, né? Porque o Senhor ele sustenta. É, Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, esse versículo mostra o quanto ser dois traz um descanso, sabia? Eu orei, eu falei, Deus, até no casamento, eu falei, nossa, é maravilhoso ser uma com Deus, mas ser dois com Deus é muito melhor. Tipo, é melhor tudo ficar mais leve. Sabe? Um exemplo simples, ó. Roubaram meu celular. Se eu tivesse sozinha, com todas as custas de casa, tal, eu não compraria tão rápido. Mas Deus me deu a graça, mandou as clientes, tipo assim, por em casa. A gente teve que fazer, claro, uns ajustes. Hoje é casal. Mas, tipo, foi mais rápido pra eu comprar novamente, porque Deus me deu isso, tipo, mais rápido. Se eu uhum, tô sozinha, gente, meu Deus, a mulher não foi feita pra ficar sozinha. Então, se você é solteira, se faça uma pergunta.
E eu me fazia muito, sabia? Deus, o que eu preciso aprender ainda que eu não aprendi? Nossa. Pra eu chegar nesse nível. Deus, o que o Senhor tem que me mostrar? Qual é a área do meu coração? O que eu preciso olhar? O que eu não tô enxergando? O que eu preciso mudar? Existe algum bloqueio, algum gatilho? Senhor, acelera o processo do meu esposo também, porque do outro lado ele tá passando pelos processos dele. Já Então, orava por ele. então eu orava, comecei a orar assim, Deus, e eu comecei a falar assim, de verdade. Eu falei, Deus, eu preciso do meu esposo, não é mais um momento de tipo, dá pra esperar. Eu fui muito sincera. Eu falei assim, Deus, eu renuncio à minha independência. Uau. Eu renuncio, tipo, que eu resolvo tudo sozinha. Deus, eu não resolvo mais tudo sozinha. Eu falei, pra eu ir pra outro nível, eu preciso do meu esposo. Aonde ele tá? Que mais o que eu preciso aprender? O que ele precisa aprender pra gente se encontrar? Então é entrar numa inconformidade, que a palavra diz, né? Sobre a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes disso, tem uma inconformidade. Antes disso, tem uma mudança de mente. Então, o que você precisa mudar internamente? Não se conforme. Não é sobre você sair fazendo do seu jeito, pelo contrário, é entender os processos o mais rápido possível com Deus, sabe? Sim, nossa, gente, ó, é muita coisa preciosa aqui. E eu espero de coração que algo tenha aí é, aberto sua mente, trazido algo pro seu coração, realmente que você possa tirar os tesouros escondidos aqui, né? Por isso que é muito importante as mesas que você se assenta, as pessoas que você se conecta, um aprendendo com o outro. Eu falo muito disso. Deus usa muitas pessoas para nos ensinar as coisas e para nos trazer cura e vice-versa. E eu fui muito edificada, com certeza. Espero que você também. Eu vou pedir para cá orar por vocês que estão nos assistindo e espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu já me despeço aqui. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Pode orar pela gente? Sim, eu quero aproveitar e fazer uma oração para as mulheres. Senhor, Pai querido, Pai amado, que cada mulher que ouça esse podcast possa ser despertada na sua essência, no seu real valor, toda mentira, aquilo que um dia foi soprado no ouvido dela, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, que ela possa ouvir a tua voz, ser lapidada pelas tuas mãos, que venha até o brilho do Senhor, entendendo que ela é uma joia tão preciosa, que ela é um instrumento do Senhor para o esposo ali, em companheira, em auxiliadora, para o seu lar, principalmente para as próximas gerações, Pai. Quando o Senhor toca essas mulheres, o Senhor toca lares e toca gerações, Pai. Que sejam mulheres que edificam os lares, sejam mulheres que venham olhar para suas famílias em primeira intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 gente. Cá, muito obrigada de coração. Eu sabia que ia ser muito edificante, mas não sabia tanto como o Senhor nos impressiona, nos surpreende. Obrigada de coração, viu? Tem algo a dizer? Algo? Ai, meu Deus. Eu só tenho a agradecer de todo o coração. E agora a gente depois vai voltar pra ela. O que mais impactou ela de ouvir, né? Porque às vezes a gente, sério, a gente pensa assim, poxa, é tão natural. E na verdade a gente tem que mesmo colocar pra fora. São chavinhas Sim. que mudam, né? E todo mundo tem algo pra nos ensinar, né? Todo mundo tem alguma coisa, uma história de vida. E aí, depois aqui no bastidor eu vou perguntar pra ela. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.